Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre as proteínas, principalmente no seu aspecto nutricional. Bem, as proteínas elas possuem diversos papéis no nosso organismo. É interessante a gente relembrar o que foi comentado em aula passada, que nós não temos uma reserva de proteína no nosso organismo. Toda a proteína que é utilizada, ela é constitutiva, ou seja, ela faz parte de algum tecido, ela faz parte de alguma estrutura do nosso próprio organismo e é comum que essas estruturas sejam constantemente degradadas, parte delas, obviamente, não toda, né? E isso ocorre para que possam ser utilizadas as partes que compõem essas proteínas, que são, obviamente, os aminoácidos. Então, nós temos aqui uma representação que vai mostrar como que esse arranjo ele se processa no nosso organismo. Então, esses números que vocês estão observando aqui são aproximações apenas para que nós possamos fazer uma discussão didática e eles podem variar muito dependendo do indivíduo, do sexo, do tamanho, do grau de rigidez, ou seja, da saúde dele, do nível de atividade física, mas só para que nós possamos entender aproximadamente como que essas proteínas elas acabam sendo degradadas e ressintetizadas no nosso organismo, nós vamos trabalhar com alguns números aqui. Então, cerca de 400 gramas de proteínas endógenas, ou seja, proteínas do nosso organismo, são diariamente degradadas. Isso é um processo absolutamente fisiológico, absolutamente normal. Não há a menor necessidade de preocupação, não há a menor necessidade de tentarmos impedirmos esse processo. Claro que existem processos patológicos que acabam aumentando, exacerbando isso. Então, a proteólise, a quebra de proteínas, pode ser potencializada por diversos tipos de patologias ou mesmo algumas situações nas quais o indivíduo pode submeter, como por exemplo um jejum prolongado. Mas se o indivíduo é saudável e possui uma dieta dita normal, então ele vai diariamente ter uma degradação e isso é considerado fisiológico, isso é considerado normal. Desses 400 gramas de proteína, então nós não estamos dizendo ou não estamos verificando aqui que essa proteína será oxidada a CO2 e ela é perdida do organismo. Não, ela é degradada e ela é liberada nos seus constituintes primários, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos agora, eles ficam livres no organismo em algo que nós podemos chamar de um pool de aminoácidos, um conjunto de aminoácidos que está disponível no nosso plasma, no nosso sangue, percorrendo ali os tecidos para poderem ser utilizados de outras formas. Então, desses 400 gramas livre, aproximadamente 300 gramas são reutilizados para fazer uma nova síntese de proteínas endógenas. Nesse ponto você pode se perguntar, qual a vantagem disso? Por que o organismo ele degrada uma substância e depois ressintetiza isso? Isso tem alguma vantagem? Sem dúvida que sim. Porque, primeiramente, podemos pensar que nosso organismo ele passa por diversos momentos diferentes. Então eu vou citar só alguns exemplos para não me alongar aqui, mas que eu acredito que serão suficientes para que a gente entenda o contexto. Imagine que você está numa situação na qual você acabou de contrair uma gripe e você precisa de uma resposta imunológica para combater esse vírus e sobreviver. Se você não tiver essa resposta imunológica, obviamente que até uma gripe pode matar um indivíduo. Então, nesse momento, é prioritário para o organismo que você utilize aminoácidos para produzir anticorpos e não utilize os aminoácidos na sua massa muscular esquelética, por exemplo. Então ele vai, obviamente, aproveitar essa massa muscular, parte dela, uma parte pequena, como eu acabei de demonstrar, algo em torno, né, de algo dentro desse número de 400 gramas, até inferior, porque nem tudo isso vai ser mobilizado exclusivamente para essa resposta imunológica, e são produzidos anticorpos durante aquela semana que nós estamos nos reabilitando daquela gripe. Esses anticorpos são competentes o suficientes para dar a resposta imunológica, destruir aquele vírus e nós sobrevivermos àquela doença.
Uma outra situação que a gente pode imaginar é que, a despeito de que toda a síntese proteica passa por um processo extremamente sofisticado e com um grande grau de eficiência, desde a leitura do DNA até efetivamente a sua expressão, eventualmente podem ocorrer falhas no meio desse processo. E proteínas que são sintetizadas de forma errônea, elas podem sim ser degradadas se os aminoácidos são reutilizados para fazer uma nova proteína agora de uma maneira correta. Se não houvesse esse processo, então, obviamente que aquela proteína estaria comprometida até a meia-vida daquela molécula. Portanto, não só esse processo é fisiológico, é natural, ele não tem nenhuma conotação patológica, como ele é extremamente necessário e fundamental para o nosso metabolismo. Bom, e aí você pode perceber já imediatamente que estão faltando 100 gramas aqui desses aminoácidos para refazer as proteínas que são efetivamente reutilizadas. Porque parte de 100 gramas, né, cerca de 100 gramas desses aminoácidos que foram retirados da proteína endógena, são utilizados para que nós façamos compostos nitrogenados não proteicos. É também interessante a gente notar que a nossa atmosfera do nosso planeta ela é constituída cerca de 78% de gás nitrogênio, é o gás mais presente, mais comum, maior quantidade na nossa atmosfera. Mas apesar disso, o nosso organismo, o organismo humano, não utiliza diretamente esse gás nitrogênio, ele não é capaz de metabolizar esse gás. Então todos os compostos que têm nitrogênio no nosso organismo, eles são sintetizados a partir da única molécula que contém nitrogênio para oferecer ao nosso organismo, que são esses aminoácidos. Então, esses são os tais compostos nitrogenados não proteicos. Além disso, nós podemos utilizar exclusivamente a cadeia carbônica dos aminoácidos, eliminando o que é chamado de grupo amino, aqui destacado em laranja. Se nós retirarmos esse grupo amino dos aminoácidos, sobra uma cadeia carbônica que ela também é utilizada como substrato energético. E é daí que vem aquele valor calórico conhecido da proteína de 4 quilocalorias por grama. Então, vou reforçar novamente aquela informação de que proteínas têm valor calórico, sim. Bom, se esse processo se mantiver e nós não, portanto, não oferecemos para o nosso organismo uma nova carga de aminoácidos, nós estaremos cada dia 100 gramas com uma quantidade menor de aminoácidos. Então, nós, obviamente, precisamos ingerir aproximadamente 100 gramas de proteína por dia, para que nós obtenhamos esses aminoácidos perdidos nesses processos metabólicos. Daí é que vem uma necessidade diária recomendada por alguns órgãos nacionais, internacionais, que acabam observando como que o nosso metabolismo funciona e quais seriam então as necessidades diárias para repor e para mantermos o nosso peso. Peso em proteína. É normal que um organismo adulto que já passou de uma fase de crescimento, que já se estabeleceu, ele mantenha sua massa proteica constante e no decorrer da vida é normal que vá perdendo essa massa proteica por um declínio também hormonal, sobretudo o hormônio testosterona, que está presente nos homens em maior quantidade, mas também está presente nas mulheres. Então, a síntese proteica ela é um processo que ela vai ocorrer numa quantidade mais expressiva, em massa, em alguns períodos da vida, e depois em quantidade menor em massa. Porque a grande massa de proteína no nosso organismo é a musculatura esquelética, e esse ganho ele tem momentos mais importantes. Mas, de uma forma geral, nós sintetizamos proteína em todas as horas do dia, durante a nossa vida toda, isso já foi investigado, não há um momento preferencial para que isso ocorra. O momento da síntese proteica é quando o nosso organismo possuir as condições necessárias para isso, que são basicamente o substrato, que são os aminoácidos, que é o hormônio, os hormônios circulantes que vão proporcionar esse processo, no caso, principalmente o testosterona, e no caso da musculatura esquelética, essa proteína especificamente, nós precisamos de um estímulo que é a contração muscular, que vai provocar algumas microlesões, e essas microlesões, quando são regeneradas, aumentam o volume da fibra muscular. Muito bem, portanto, eu destaco nesse slide aqui algumas recomendações, né, RDA, que é muito comum a gente encontrar, inclusive em embalagens de alimentos,
a SBAN, que é da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, e a IOM, que é um órgão de medicina internacional, algumas recomendações para a ingesta de proteína diária. Então podem verificar que esses órgãos não entraram num consenso ainda de quais seriam essas recomendações, porque cada um desses órgãos leva em consideração algum critério específico que outro órgão não levou. Então, seja do ponto de vista de oferecer substrato energético, seja do ponto de vista de repor uma carga proteica perdida, dependendo do país onde aquele indivíduo ele vive, ele necessita de uma quantidade maior de proteína ou não. Mas nós podemos aqui tirar uma grande média, né, e por volta de 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de massa corpórea são as necessidades recomendadas. Vamos também lembrar que as proteínas estão presentes em praticamente todos os alimentos, então não necessariamente nós devemos ter uma alimentação baseada em carnes para que eu tenha uma oferta de proteína. Vegetarianos também, obviamente, possuem uma oferta de proteína na sua dieta. O que acontece é que o teor de proteína de cada alimento é variável. E essa tabela, ela traz para a gente algumas dessas informações. Então, por exemplo, a carne bovina, aqui no topo da tabela, que tem a maior quantidade em gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Qualquer porção da carne bovina? Não. A porção de carne que nós vamos analisar também vai variar a sua concentração de proteína. Esses dados são retirados de porções mais magras de carne, como por exemplo o filé mignon, que tem aproximadamente de 25 a 27 gramas de proteína por 100 gramas de bife. Então, cerca de 50 gramas, a metade do bife é uma massa composta de água, nós ainda temos lipídios e carboidrato no bife e outros microelementos que em massa representam muito pouco, mas em necessidade para o nosso organismo são muito importantes. E aí essa concentração de proteína ela vai diminuindo até, por exemplo, chegarmos no arroz, milho, alguns vegetais que têm quantidades muito pequenas de fato de proteína. Mas se nós lembrarmos da tabela anterior, as necessidades de proteína diárias são muito baixas. Se nós pegarmos a maior recomendação, a recomendação brasileira, 1 grama de proteína por quilograma de massa corpórea, vamos pensar num homem de 80 quilos, ele necessitaria de 80 gramas de proteína por dia. E ele não vai se alimentar exclusivamente de arroz, ou não vai comer exclusivamente 100 gramas de arroz, ele vai se alimentar durante o dia dele de vários alimentos, mesmo que vegetariano, se tiver uma dieta balanceada, se tiver uma dieta variada, ele tem essa oferta facilmente. Agora, não dá para a gente imaginar exclusivamente a massa de proteína de um alimento se ela vai nos oferecer aquela quantidade necessária para o nosso organismo. Porque quando nós ingerimos uma proteína, ela passa por processos que são desde digestibilidade até absortividade, que podem não serem capazes de reter ou mesmo de absorver a quantidade de aminoácidos disponíveis naquele alimento. Então, nós temos aqui um dado chamado NPU, do inglês Net Protein Utilization, ou seja, a utilização líquida de proteína, que aponta para a gente, dado uma massa de proteína qualquer ingerida, qual é a quantidade que efetivamente ficará retida no nosso organismo. Então, primeiro, uma proteína ingerida, e aqui nós vamos analisar a quantidade de nitrogênio dessa proteína, porque a única fonte de nitrogênio do nosso organismo é proteica, como eu comentei no início dessa aula. Ela, uma vez ingerida, uma parte disso não é digerido. Nossas enzimas digestórias acabam tendo uma especificidade, uma ação muito eficiente, mas não 100%. E aí, alguma parte dessas proteínas são eliminadas nas fezes. Então, esse material eliminado nas fezes, obviamente, não está no nosso organismo. Vamos lembrar que nós podemos considerar que nós somos um tubo oco. Nossa boca, tubo digestório, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, só entrará no nosso organismo efetivamente o que passou desse tubo para os tecidos. Então, o que sai nas fezes é material que não entrou no nosso organismo de fato. Agora, aquele material que foi absorvido pelo tubo digestório, está lá no nosso organismo, uma parte disso ainda é utilizado
esses aminoácidos para fazer proteína, e uma parte disso é utilizado com outras finalidades, como eu mostrei no slide anterior. As finalidades são produção de compostos nitrogenados, não proteicos e como fonte energética. E aí, para qualquer uma dessas funções, aquele aminoácido ele é metabolizado. Como função energética, o nitrogênio ainda é retirado e ele é eliminado do nosso organismo. Então aí já não é mais um aminoácido que sobra, é uma cadeia carbônica que vai ser oxidada e essa oxidação vai produzir ATP para o nosso organismo, que é a forma de energia do nosso corpo. E o nitrogênio é eliminado na urina, então é mais proteína que não foi de fato retida. O que sobra, o N retido, é o que efetivamente o nosso corpo aproveitou para fazer proteínas. Então, se nós formos calcular tudo isso, nós vamos ter uma ideia da quantidade, da massa daquela proteína que efetivamente o nosso corpo utilizou. O cálculo da digestibilidade, aquele primeiro fator, ele pode ser calculado como a quantidade de nitrogênio ou proteína, né? Eu posso analisar qualquer um desses dois fatores, porque o nitrogênio é proveniente da proteína, ingerido menos a quantidade de nitrogênio ou proteína eliminada nas fezes. Então, o que saiu nas fezes é o que não foi digerido e não vai ser absorvido. Se eu multiplicar isso por 100, dividir pela quantidade total ingerida, eu tenho um grau de porcentagem. Então eu tenho uma ideia da digestibilidade de algum alimento. Os alimentos não têm digestibilidade 100%, é uma digestibilidade menor. Então parte daquela massa proteica eu já sei que vai ser eliminado em fezes. Vamos analisar aqui alguns dados de digestibilidade de alguns alimentos. Então, por exemplo, o ovo tem uma alta digestibilidade, 97%. O leite, o queijo, 95%, ainda alta. E feijão, milho já começam a ter digestibilidade menor. A digestibilidade está muito relacionada com a capacidade do reconhecimento enzimático. Então, nós temos enzimas no nosso tubo digestório que vão degradar a proteína é uma molécula muito grande, e ela não é absorvida pelas nossas células do intestino delgado, chamadas enterócitos, e ela precisa ser degradada. Então, como essa passagem ela é física, né, e ela se dá por transportadores que estão na membrana da célula que possuem um limite de tamanho. Então essa proteína que é grande não passa por esse transportador de membrana, ele vai ser quebrado por enzimas digestórias, no caso da proteína são chamadas proteólises, enzimas que digerem proteína, e o processo da digestão da proteína são os aminoácidos. Bom, quanto mais a proteína que eu ingeri for reconhecida por essas enzimas, maior vai ser a eficiência desse processo digestivo. E mais aminoácidos eu tenho livre, mais eles podem ser absorvidos. Uma proteína que não é digerida, ela não é absorvida. Ela é eliminada nas fezes porque não passa pelos enterócitos. O outro fator que nós temos que analisar, então, é aquele fator chamado NPU, que leva em consideração esses dois aspectos, a proteína que pode ser digerida e a proteína que efetivamente fica retida. E aí, para a gente calcular o NPU de uma proteína, nós vamos dividir a quantidade que foi retida pela quantidade ingerida, multiplicando por 100%, isso vai dar uma porcentagem. Bom, aqui nós temos alguns dados de NPU e vamos perceber que o maior NPU é do leite humano, 95%, e assim diminuindo até nós encontrarmos os vegetais que têm NPU menor. Então vamos pensar, um vegetariano comeu milho, trigo, amendoim, por exemplo, ele tem que levar isso em consideração no cálculo da quantidade de massa desse alimento que ele ingere para atender a sua necessidade proteica diária. Se ele fizer aquele cálculo, olha, eu tenho 70 quilos, por exemplo, eu preciso de 1 grama de proteína por grama de quilo corpóreo, então eu preciso ingerir 70 gramas de proteína. Tá, eu como 70 gramas de milho e eu já tenho as minhas necessidades de proteína atendidas. Não é verdade. Primeiro, porque o milho não é 100% proteína. Segundo, que ele não é 100% digerido. E terceiro, porque a proteína digerida não é 100% retida. Apenas 40% será retida. Levando isso em consideração, ele tem uma massa distribuída em todas as suas refeições do dia que pode ser atendida muito facilmente. Normalmente, quem faz essas recomendações, o profissional que faz isso, é chamado nutricionista, e que já tem esses cálculos todos tabelados e vão oferecer para o paciente
dados em termos de porções. Então, coma tantas porções de milho, de arroz, de feijão, faz um balanceamento nesse aspecto. O outro profissional que faz isso também é um médico, uma especialidade chamada nutrologia, é uma das especialidades que pode fazer isso também, e já tem tudo isso considerado. Uma proteína interessante ser analisada nesse aspecto nutricional é o colágeno. Ela tem sido discutida bastante atualmente, inclusive porque ele é utilizado como um suplemento nutricional para estética, até com alguma finalidade esportiva, porque foi percebido já há muito tempo, isso é verdade, que os nossos tecidos conjuntivos, pele e unha, cabelo, enfim, são constituídos na sua grande maioria por uma proteína que leva esse nome, colágeno. O colágeno, ele é um material que compõe cerca de 25% de toda a proteína de um mamífero. E aí, a hipótese que se lançou há algum tempo é que se eu comesse mais colágeno, que está, por exemplo, presente num alimento como a gelatina, eu iria repor essa quantidade de colágeno perdido no meu organismo e eu teria uma pele mais vistosa, um cabelo bonito, unha que não quebra, e isso não necessariamente é verdade. O que é verdade é que nós temos cerca de 25 tipos de colágeno na natureza e eles são formados por mais de 40 cadeias polipeptídicas. No entanto, o colágeno não é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, o colágeno não é constituído dos 20 diferentes tipos de aminoácidos que existem na natureza. O colágeno, 1/3 dele, é constituído basicamente só de glicina, um tipo de aminoácido. O outro terço dele é constituído só de prolina, outro aminoácido. E o terço restante é constituído de poucos dos 20 aminoácidos, ele não contém os 20 no total. Ou seja, isso é um exemplo raro de proteína na natureza. Normalmente as proteínas na natureza contêm os 20 diferentes tipos de aminoácido. E para que nós possamos ressintetizar ou sintetizar proteínas do nosso corpo, nós vamos precisar dessa oferta de 20 aminoácidos diferentes. E se eu não ofereço esses 20 tipos de aminoácidos diferentes, vai faltar substrato para ressintetizar a proteína. Outra informação importante, a síntese de proteína, ela não funciona como a síntese de carboidrato ou síntese de lipídio. Por exemplo, eu explico melhor. Para eu ter carboidrato no meu organismo, basta eu comer carboidrato. Eu vou lá, como por exemplo uma sacarose, as enzimas digestórias digerem essa sacarose é quebrada em glicose e frutose, isso é absorvido nos meus enterócitos, oferecidos para os tecidos que ressintetizam isso na forma de diversos carboidratos possíveis. Lipídio, para eu obter lipídio no meu organismo, basta comer lipídio. Então eu vou lá como uma fonte de lipídio, ele também é degradado no tubo digestório, que são moléculas grandes, são absorvidos na forma de ácidos graxos principalmente. Esses ácidos graxos compõem ali o meu organismo, que vai ser utilizado, o ácido graxo vai ser utilizado para sintetizar praticamente todos os lipídios do corpo, só tem 2 que nós não conseguimos sintetizar, que é o linoleico e o linolênico. Agora, a proteína, por exemplo, se eu quero colágeno no meu corpo, não adianta eu comer só colágeno. Por quê? Vamos lembrar, a proteína é uma molécula grande, é um polímero, esse polímero ele vai ser digerido, senão ele não é absorvido, e é digerido nos seus diversos aminoácidos. Quando esses aminoácidos caem no pool de aminoácidos, no nosso plasma, eles são utilizados para qualquer síntese proteica que o nosso corpo necessite, e não exclusivamente colágeno. Por mais que nós queiramos que seja sintetizado colágeno, ou uma musculatura esquelética, que, diga-se de passagem, né, tem uma maior proporção de aminoácidos de cadeia ramificada, os tais dos BCAAs, não é a nossa vontade que vai determinar isso, é a necessidade determinada por um código genético. As proteínas do nosso corpo são todas sintetizadas a partir de informações que estão no nosso gene. Então o corpo recebe aquele conjunto de aminoácidos e todas as proteínas que são necessárias serem feitas, são feitas por aqueles aminoácidos. Bom, como o colágeno que nós eventualmente ingerimos não oferece os 20 tipos de aminoácidos, vai ter um monte de proteína que não vai conseguir ser sintetizada. O colágeno vai conseguir ser sintetizado? Sim, mas uma pequena quantidade, porque parte daqueles aminoácidos que você ingeriu já foram utilizados para fazer outras proteínas. E, mais ainda, se nesse processo todo aminoácidos ficarem disponíveis no plasma e não serem possíveis de serem sintetizadas proteínas,
eles não ficam circulando e não são armazenados. Lembra, não tem reserva de aminoácido nem de proteína no corpo. Esses aminoácidos são degradados, são retirados os grupos amino e o que sobra, a cadeia carbônica é usada para fazer lipídio. Proteína engorda sim. Então, a suplementação de colágeno ela é muito questionada para esses fins, né? Para que você possa ressintetizar o próprio colágeno.